Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós, o programa dos cursos de especialização aqui da pós-graduação do grupo Uninter. Eu sou a professora Edna Ximenes, sou tutora dos cursos de pós-graduação em comunicação e hoje vim aqui para debater, discutir um pouquinho com vocês um tema que tem sido muito falado, mas que continua com algumas dúvidas, com algumas reflexões que são muito importantes. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a inteligência artificial, mas não simplesmente a inteligência artificial de uma maneira geral, mas ligada à comunicação. E para me ajudar aqui, para trazer vários conhecimentos, nós temos uma convidada ilustre aqui com a gente, ilustríssima, a professora doutora Gláucia da Silva Brito. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Edna. Prazer estar aqui. E desde já agradeço, que eu sei que não é fácil nossa rotina, né, nossos horários, mas agradeço você ter aceitado vir aqui discutir um pouquinho, refletir esse tema com a gente. Certeza. E para a gente começar, até para a gente conhecer um pouquinho da nossa convidada, eu queria que a professora se apresentasse um pouco, falasse da sua pesquisa, da sua atuação, né? Um pouquinho para as pessoas terem uma ideia de quem é a professora Gláucia. Bom, eu sou professora pesquisadora, né, da pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias, da Uninter, né, e também sou professora sênior da Universidade Federal do Paraná. E meus temas de pesquisa são sempre, né, estão permeando a questão das tecnologias, seja na educação, seja na comunicação, ou seja, as tecnologias, né, tanto nos cursos de formação dos educadores ou dos comunicadores. Isso mesmo. E para a gente começar, todo mundo fala muito dessas ferramentas da inteligência artificial que surgiram, mas a inteligência artificial ela não é tão nova assim, né? Tem um exemplo que a gente sempre usa nas discussões, que é o exemplo da calculadora. A calculadora é uma inteligência artificial, é um exemplo bem simples assim, mas E na época que surgiu, teve toda essa discussão, né? Ninguém mais vai fazer conta, então era uma discussão muito mais simples, porque agora com a tecnologia isso ganha uma dimensão maior, mas que já vem de antes, né? Essa inteligência artificial ela já vem se incorporando ao nosso dia a dia já faz algum tempo. Mas para as pessoas entenderem um pouquinho o que tudo isso que vem surgindo, né, diante de todo o debate que vem surgindo, o que representa hoje essa inteligência artificial? Assim, qual que é a diferença? A professora falou das tecnologias, né? Qual que é a diferença dela? Porque parece que as pessoas aceitam melhor as tecnologias e repulsam um pouco da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia, né? Então, aí a gente entrar na discussão do conceito do que é tecnologia, mas a inteligência artificial, ela é uma tecnologia. Uma tecnologia que faz parte deste nosso momento, dessa nossa sociedade, né? Mas que está aí há muito tempo, né? Então, eu sempre brinco que ela se popularizou, principalmente no Brasil, foi em 2022, em novembro de 2022, quando, né, um programa de um canal aberto resolveu mostrar alguém usando, né, um chatbot, né, e foi isso, num domingo à noite. Então vocês imaginam, esse programa muito assistido, né, não vou falar aqui o nome, né, mas todo mundo sabe, e aí se popularizou e as pessoas começaram a se dar conta, né, que já convivia com a IA, né, que quando você está lá no seu Netflix escolhendo os seus filmes, né, você está criando uma base de dados que depois todas as indicações vêm a partir daquela tua base de dados. Né? Eu não sei se vocês numa roda de conversa, um colega começa a falar, nossa, acabei de assistir um seriado assim, assim, assim. Aí você pensa, tá, mas eu não vi isso no Netflix. Por quê? Porque aquele seriado foi indicado para aquele colega por causa da base de dados, ou seja, da coleta de dados que foi feita por trás de todas as buscas que ele fez, e aí foi dado a ele, né, essa sugestão. E aí a gente acaba procurando e achando, então você vai mudando e acrescentando. Então as pessoas começaram a perceber, nossa, tem IA aqui, nossa, já estou usando a IA, né? O próprio, né, quando a gente usa enfim, né, aqui acabei de falar com o meu celular, pedi para ele dar colocar o não perturbe, né? Então, o próximo, esqueci o nome agora.
Alexa. A Alexa. A Alexa, né, que a gente usa bastante, o meu não é Alexa, mas tá aqui também, e a gente, tudo isso é IA, né, tudo isso é IA e as pessoas passaram a perceber e ficaram muito temerosas, porque eu lembro que depois dessa reportagem, muitas pessoas mandaram, nossa, isso vai substituir todo mundo, isso vai substituir minha profissão, nossa, o professor não vai poder, não precisa mais trabalhar, ou o jornalista não precisa mais escrever, né? E não é bem assim, né? Então, tudo tem um porquê. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial, que nem a Edna, você deu o exemplo da calculadora, né? Então, a calculadora de antes é uma calculadora mecânica, né? Preparada, então, para 1 mais 1, tanto, né? E uma calculadora agora, né? Se você entra no sistema de IA, ele pode te dar muito mais apenas do que só a resposta, né? Todo o processo, tudo que ele trouxer ali de dados, dando exemplos, dando referências, então vai um pouco mais além. E nós estamos numa sociedade de dados e nós temos que aprender a lidar com esses dados. Ele na verdade foi evoluindo, né? E acho que realmente quando começa a mostrar, como a professora deu exemplo ali, evidenciar, isso é IA, as pessoas se assustaram porque estava no dia a dia. E pensou assim, poxa, e quando a gente vê essa evolução, daí foi o questionamento. Então vai evoluir, vai me substituir? Sim. Né? Mas não é bem assim. O que a professora colocou até, são ferramentas. São ferramentas. Ferramentas precisa do humano para utilizá-las. Sempre. Então, tem até um professor que falou, numa palestra que eu fiz, num curso que eu fiz sobre IA, que ele falou que a IA, ela não é nem mocinha nem vilã, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Mais então, uma. não tem muito, né, isso dessa discussão. Mas claro que assusta, porque foi algo muito diferente. Essas novas ferramentas que foram surgindo realmente facilita, às vezes, mais do que as pessoas esperavam. É saber trabalhar. Porque o que popularizou para a gente, né, e que tem assustado muitas pessoas, é a possibilidade de você conversar, né, como se tivesse alguém do outro lado. Então, e não é uma conversação toda organizada a partir de todos os dados que um ser humano colocou ali. Então, dá a impressão, né? Eu vou dar até um exemplo engraçado, que eu tenho uma amiga que antes dela perguntar qualquer coisa para a IA, ela diz, bom dia, tudo bem? Por favor. E, na verdade, não precisa, né? Porque é uma máquina, né, Edna? Então, não precisa disso. Mas as pessoas, às vezes, continuam fazendo isso, né? E essa impressão, né, de realmente a gente tá falando com um ser humano e não, você está falando com uma máquina, né? Que foi programada para isso, né? Ela começa a fazer interpretações, né? Aí assusta as pessoas. Mas a gente tem visto, assim, várias discussões. Essa de, vai substituir um trabalho. Dos trabalhos acadêmicos é muito discutido, né? Usa, não usa, em que medida? Como é que a gente vai inserir isso na área da educação? Porque vem trabalho pronto, é bom, não é? Então, essa acho que é o que mais tem sido discutido, assim, pelo menos o que eu mais vejo. O que gera mais medo, eu acho até, né? Porque trata ali da educação, da formação do cidadão, das crianças, enfim. Mas eu acho que o principal desafio quando a gente pensa na IA é conseguir inserir ela no nosso dia a dia, no cotidiano, assim, as pessoas entenderem isso no cotidiano. Como que a professora tem visto isso, em especial na área da comunicação? Se tem benefícios, como eu disse, não é nem mocinha nem bandido, mas tem alguns benefícios, tem algumas coisas que de repente não estão se encaixando. Como que a professora tem visto? Eu acho que uma coisa que nós temos que entender, né, nesse momento, né, da cybercultura, é que a comunicação tem que cuidar da comunicação humano-humano, humano-máquina e máquina-máquina, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa nisso. Nossa, realmente, né? Eu estou aqui com a Edna, nós estamos nos comunicando aqui, mas ao mesmo tempo estou me comunicando com uma câmera, com vocês aí do outro lado da tela. Né? Então, eu, humana, uma máquina, vocês aí do outro lado da tela. E tem um momento que a máquina conversa com a própria máquina, né? Ou com outras máquinas pelo mundo, né? A possibilidade da rede internet. Então, na verdade, assim, as empresas, elas têm utilizado muito, né? Quando a gente pensa principalmente na área da comunicação social, né?
publicidade e propaganda, marcas, né? As empresas usam muito a inteligência artificial principalmente para coletar os dados, né? E fazer um banco de dados e trazendo até, digamos assim, aquela marca, ela ser realmente parecido com o que você quer, que você está necessitando naquele momento, né? Então isso é bem claro, gente. Quem usa o Facebook, o Instagram, né, o TikTok, você sabe, se você faz uma busca ali, depois durante o dia todo, você fica recusando, né, coisas que você não quero, já vi, já comprei, né? Então, por quê? Porque coletou os dados, né? Então, isso eu acho uma vantagem muito grande para as empresas. Agora, as instituições que formam os profissionais para essas empresas têm que trazer para os currículos disciplinas que trabalhem com os dados, né, Edna? Senão, com IA, não só com a IA, né, mas com os dados, realmente, com o banco de dados, como é que eu faço isso, como é que eu seleciono, como é que eu coloco uma hashtag para subir a minha empresa, né? Não é só pagando, né? Então tem todo um formato para isso. E isso é importante. É bom ou é ruim? Depende, né? Sempre nós vamos ter algo por trás que é muito importante, que é a questão da ética, né? Que nem você falou, assusta de repente os professores por causa da produção de textos, por exemplo, dos alunos, né? Assusta, mas aí o professor também vai ter que ser um usuário dessa IA para ele perceber que se eu peço para um aluno, olha, eu quero que você faça um texto fazendo propaganda de turismo no Japão, por exemplo, né? Se você joga só isso, né, em qualquer um, pode ser no ChatGPT, pode ser no Gemini, qualquer um deles, ele vai te trazer um textão de umas 10, 20 páginas. Né? Mas é isso que interessa quando eu vou fazer uma propaganda, o que eu vou pegar, qual o foco que eu pego, né? É a gastronomia, as muralhas na China, no Japão, a cultura japonesa, né? O que eu vou pegar? Então daí é o professor que tem que começar a trabalhar isso também e o aluno tem que aprender a fazer os comandos, né? Senão não tem os prompts, como se falam, né? Que já é uma engenharia de prompts toda pronta por aí, né? E é o que a gente já falava da tecnologia, das tecnologias, né? Precisa de uma educação para a tecnologia, porque foi o que aconteceu também. Quando começou a avançar muito a tecnologia, em especial na pandemia, a gente começou a voltar nisso, né? Sim. Antes de usar a tecnologia, eu preciso de uma educação para a tecnologia. E a mesma coisa com a inteligência artificial. A professora mencionou de quando você vai formar um comunicador, ele precisa ali na formação já ter essa preparação, essa educação para o uso da IA. E os professores que estão envolvidos nisso também. Então é uma coisa que parece que a gente, por mais que a gente avance, tem horas que a gente tem que parar e voltar para ter esse preparo. Que nem a professora falou, é bom, é ruim? Depende como você vai usar. É o que a gente fala do celular. É bom, é ruim? Depende do uso que você faz. Então, acho que a IA segue por esse caminho também. É o mesmo caminho, né? Segue. E aí é aquela questão, né? A ética, né? Então, a ética por trás de tudo isso, né? E não é só com o uso da IA, mas eu posso ir numa biblioteca e copiar alguma coisa e depois dizer que é meu, né? E com o uso da IA também vai ter a ética, né? Professora, mas como é que eu faço então se eu usar algum texto que está lá, que eu busquei, né? E no Gemini, por exemplo. Alguns falam Gemini, outros falam Gemini, né? Que é um dos chatbots por aí. E aí eu digo, olha, cita, você cita, né? Já tem normas para você citar o que você usou, você consultou que dia, que tal, isso veio, né, por sugestão de uma IA. E também a gente aprender, né, que o que nós temos é só a superfície. O que nós, né, como usuários comuns, né, acessamos pelo nosso computador é só a superfície. Tem muito mais coisas em relação a essa IA. Tem coisas positivas, né, muito positivas quando a gente pensa na empresa. Eu acho que essa parte da marca, a empresa realmente ela tem como, né, ter uma IA que vai trazer todos os dados que ela precisa, sabendo fazer os prompts que ela quer, né,
prompts são comandos, né, gente? Mas se usa prompts, até por causa da engenharia de prompts, né? E eles usam esses algoritmos, né? E esses algoritmos são utilizados, então, de um ponto de vista positivo, mas tem um ponto de vista negativo. Quer dizer, eu quero que os meus dados sejam disponibilizados? Eu quero que essa empresa colete os meus dados? Ah, mas quando você entra lá, diz, né? Aceita, nananana. Que tem a lei já, né? Tem a lei. De dados. Mas eu ainda nunca vi gente que entrou lá e selecionou, diz não aceito. Quando ela diz não aceito, às vezes ela fica com um acesso restrito, né? Ah, então vamos navegar anonimamente. Sim, podemos navegar anonimamente, mas isso tudo a gente precisa aprender, né? Se a gente não aprender, não consegue fazer um bom uso disso, né? E eu sempre digo, por trás dessa IA vai ter os seres humanos, né? E aí nós também podemos ter a questão do preconceito, porque quem alimenta esse banco de dados, se ele tem um preconceito, ele vai reforçar isso no banco de dados que ele alimenta. Então tudo isso nós temos que ficar atentos, né? E é bem engraçado porque se fala, por exemplo, das histórias fantasiosas, né, que uma IA pode criar, porque você pergunta alguma coisa, tipo, eu quero eu quero que me traga dados da vaca que foi para o espaço, por exemplo, né? Ele pode inventar muitas coisas, né? A não ser que você fale, eu quero uma crônica, né? Narrativa, fictícia, então você tem que saber dar os prompts realmente, né? E aí vai depender realmente do uso dessa pessoa. Então quem está muito deslumbrado não está percebendo que os textos da IA, elas têm algumas coisinhas que você detecta, né? Nossa, mas não. Uma estrutura muito pronta, mas tem uma né? estrutura ali que aí é por isso que eu, professor, né, que vou formar os profissionais, sejam de comunicação, sejam de educação, eu, professor, tenho que ser usuário das IAs. Sim. Né? Porque eu tenho que saber, não preciso saber de todas, mas saber, né, o que está acontecendo ali, né? Qual os meus alunos mais usam, né? Ou se usam, né? Então, tem cursos que já foram feitos pesquisas e mostram, os alunos não usam. Né? E então, mesmo quando a gente vai criticar, a gente precisa usar até para ter elementos para falar assim, não, isso funciona, isso não funciona, não vou usar, sou contra. Mas até quando eu digo sou contra, não quero usar, eu preciso saber o porquê. Tem que argumentar. Então, eu acho que é legal esse experimentar mesmo. Perfeito. E a questão da ética, achei muito bem colocada pela professora, porque quando a professora fala assim, tem um humano por trás da IA, aí já tem a ética desse humano. E aí ele vai trazer isso para a IA, então vai depender disso também, né? É todo um conjunto ali de formação e depois a ética de quem vai usar. Sim. Então, é bem um caminho perigoso, mas que vai depender dessa educação, dessa preparação. Sim. E principalmente até na área da comunicação mesmo. Perfeito. Porque eu posso usar para me aproximar do cliente, do meu consumidor, como eu posso usar para outras coisas, que não vão ser tão éticas, para ter alguma coisa pronta, para copiar, que já era feito mesmo sem a IA. As pessoas iam na biblioteca e copiavam. Exatamente, né? Já não tinha... Mas isso é interessante, né, Edna, porque... quando você pensa que o ser humano está ali, as pessoas às vezes duvidam. Não, pera lá. Então, sim, tem um ser humano alimentando. Tanto se quem ainda não acessou, acesse a IA, né, do Google, a Gemini que eu estou falando aqui para vocês, né? Ou Gemini, como o português. Ela sempre te dá um aviso. Ela avisa que se você não quer que o que vai ser gerado ali seja disponibilizado para um grupo de especialistas que vão selecionar o que você deu entrada, que você não faça. Então, se você for perguntar alguma coisa que está relacionada a algum segredo da empresa, por exemplo, né, ou alguma coisa que você faça até errada, sabendo que depois isso vai para um banco de dados que um ser humano também vai revisar. Né? Claro que esse ser humano também usa a IA para fazer essa revisão, mas ela está ali. Então, isso é interessante, né? Tem um aviso ali, então cuidado. Né? Você está colocando aqui, o que você alimentou aqui, ela já vai para uma base de dados. Então, você mesmo vai ajudando, né? Essa base de dados e alimentando ela e ela vai aumentando. Então,
é incrível. É legal conhecer e experimentar. Isso. Mas antes de a gente continuar, passar para a próxima pergunta aqui, que é muito legal, eu acho um tema muito bacana, essas discussões. Vamos primeiro para um comercial aqui rapidinho, daí a gente já volta falando um pouquinho mais da inteligência artificial e até relacionando mais com as empresas, com essa área da comunicação. A gente já volta. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Pickler, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem.
voltamos, pessoal, com a nossa discussão de hoje aqui no programa Por Dentro da Pós sobre inteligência artificial e comunicação. Continuo aqui com a professora doutora Gláucia para a gente dar sequência na discussão, na reflexão que a gente estava fazendo sobre a inteligência artificial. E agora, até conversando com a professora aqui, a gente queria entrar um pouquinho mais até nessa parte da comunicação, das empresas, até dos medos que as pessoas têm demonstrado, que tem gerado muita polêmica. E até queria que a professora começasse falando que porque as pessoas, quando elas buscam uma reclamação ou buscam, a gente busca normalmente pelo telefone, né? Falar com um banco ou com diversos setores, a gente sempre é direcionado para a inteligência artificial. Inclusive, ela deixou de ser tão aquela pergunta e resposta, tão prontinha, ela tá um pouco mais, ela consegue analisar um pouco mais, né? Consegue, parece que, conversar mais com a gente. Mas muitas vezes as pessoas querem chegar no humano para explicar o que está acontecendo, né? Falar as angústias, enfim. Às vezes a inteligência artificial não consegue chegar no problema que eu tenho. Como que a professora vê essa discussão, né? Essa polêmica que tem gerado? É bem interessante, né? Mas você vê daí as pessoas reclamando, eu não consigo resolver aquilo com aquela empresa, né? Aí entra o profissional de relações públicas, né? Para poder trabalhar com essa demanda. O que a gente tem hoje, né? Então, geralmente as empresas te dão a opção de você falar por WhatsApp. Elas te jogam, né, por um software de mensagem e esse software começa, então, a conversar com você, né? Às vezes com um nome humano, né? A Bia, não sei o quê, né? Mas não é. E aí ela vai te fazendo por cascatas, né? E se tiver uma reclamação que ela não tenha no banco de dados, ela não vai conseguir resolver. Né? E aí, nesse momento, deveria-se ter a opção de quero falar, então, com o ser humano. Algumas empresas já têm essa opção, mas 70% mais ou menos das empresas não têm essa opção. Elas acham que o banco de dados delas estão ok. Mas veja, aquilo lá que ela não consegue resolver já vai para um banco de dados, né? E já vai realmente se tentando já colocá-la, então, e trazer as respostas para aquele problema. Mas, por exemplo, a minha mãe não gosta de falar com IA, né? Ela nem entende o que é IA. Ela fala, esse telefone mecânico, né? Ela não responde o que eu quero. Ela não responde. Isso foi a tentativa dela com uma loja que ela tem, faz compras, né, há anos, e agora o atendimento deles é todo com um software especializado, né? Então, são isso que a gente tem que ficar prestando atenção. Uma coisa também que as empresas ainda vão ter que se organizar e pensar é a questão da pesquisa, né? Quando eu digo lá que eu quero um certo serviço ou comprar, adquirir qualquer coisa, né? Essa pesquisa me joga para uma bolha e nessa bolha podem ter 5 empresas só. E aquela empresa que não está, né, dentro disso, ou seja, ela não se entende dentro de uma sociedade de dados ainda, ela fica de fora. E eu fico numa bolha de 5 empresas, né? E eu vou selecionar essas 5, dentro das 5 empresas, uma, né, que me interessa. Então, realmente, a necessidade disso, né, elas... até estava discutindo isso esses tempos, que as pessoas falavam assim, não, mas então a empresa não tem opção? Não tem opção? Ela vai ter que... Vai. Mas porque é uma sociedade tecnologizada de dados. E aí ela vai ter que ter um profissional, uma equipe ali que trabalhe com os dados e consiga alavancá-la também, né? Aí a gente entra que esse profissional pode ser um profissional de comunicação, né? Porque a comunicação, ela nos leva a trabalhar com muitos bancos de dados, né? Pode ser um profissional de outra área, mas ali sempre em conjunto. Por quê? Quando você trabalha com bancos de dados e aí eu contrato só um profissional da informática, por exemplo, e aí esse profissional cria esse software, né? Essa personagem que vai conversar com os clientes, e aí vem uma crise ali que o software não dá conta. Quem vai ter que dar conta? O profissional de relações públicas, o profissional da comunicação, né? O profissional que lá vai mexer com a crise, né? E aí vai ter que ter o jornalista para
se defender nas mídias, porque já foi para redes sociais. Isso é batata, e vai muito rápido, é né? muito rápido, muito rápido. Para as redes sociais. Aí vai o jornalista escrever os textos, né, para amenizar aquilo, e vai o profissional da publicidade e propaganda, né, lidar com a marca e tentar manter a imagem da marca, né? Então são várias questões realmente a se pensar. É por isso que temos que ter formação para esse profissional. Sim. Porque não cabe mais um profissional que pensa que agora só basta ele sentar na frente da câmera, por exemplo, e eu vou ser um profissional de televisão. É só isso? Não. A televisão, ela é digital, né? A hora que eu estou aqui falando, alguém pode já twittar alguma coisa na rede social, alguém já tem que estar sabendo lidar com isso, né? O que é que eu trago para isso também, né? Que tipo de sociedade é essa hoje, né? Enfim. E agora, até para a gente fechar aqui um pouquinho, falar com a professora, não só como professora, mas como pesquisadora também, como que você tem visto esse impacto da IA na sociedade? As pessoas falam muito que a IA vai controlar a nossa vida, ou está controlando, até por aquelas coisas que a professora já falou aqui, né? Eu vou comprar alguma coisa, daí eu entro num site, depois eu abro minhas redes sociais, tá ali, né? Toda aquela oferta daquele mesmo produto. Como que a professora enxerga isso, esse impacto? Eu acho assim que ela tem impacto profundo, né, na sociedade hoje, não tem como negar, não tem como se fugir. É uma invenção humana que está aí, né? A medicina já usa há muito tempo, né? A área da saúde já usa há muito tempo a IA. Eu diria que na comunicação, na educação, a gente está começou a usar mais ou menos uns 10 anos. Então é recente, né? É algo muito recente para se pensar nisso, né? E tem uns pontos de vista que são bem desafiadores, né? Eu não digo negativos, gente, porque são desafios que nós temos que superar, né? A própria questão das fake news, né? Sim. Eu posso usar uma inteligência artificial para produzir fake news, tanto com imagens como com textos, né? Enfim, e aí entra a questão da falta de ética da pessoa que está usando, né, essa inteligência artificial, né, esse programa, esse software, o que for. Aí nós temos que pensar também, por exemplo, nós temos muitos profissionais da comunicação que vão trabalhar em RH, né? É interessante isso. E esses tempos eu estava conversando com um profissional da comunicação, ele dizendo que como ele levou para o RH a questão de uma IA para selecionar os currículos, porque eles recebem por dia, diariamente, né, na base de dados deles, mais ou menos 50 a 100 currículos. Então, quando eles precisam de alguém para uma vaga específica, então você fazer essa busca manual seria até impossível, né? E aí eles geralmente recorrem então a esse programa que eles desenvolveram especialmente para eles, né? Você veja que interessante. Isso é um ponto positivo, né? Aí o reconhecimento facial já é um desafio. Por quê? Porque o reconhecimento facial, dependendo de como ele é alimentado, ele pode dizer que uma certa cor de olhos são pessoas, né, que nem eu e você que temos uma cor de olhos mais escura, são pessoas más. E aí? Quando esse software, né, lê a nossa face, vai dizer que nós somos pessoas más, né? Então então isso me preocupa, então isso é um desafio. Então nós temos pontos positivos e desafios. Eu não gosto de falar em pontos negativos, então são desafios que a gente tem que superar, né? E nessa humanidade, né, nessa comunidade, na sociedade, onde tudo é muito desafiador, então realmente a gente tem que pensar nisso, né? Eu acho também que então essa vigilância e controle social é o nosso desafio agora, muito grande em torno disso, né? Lembrando, gente, que quando qualquer plataforma, por exemplo, na educação, você está se usando muitas plataformas, né? Tem que usar, mas a instituição que usa essa plataforma, ela tem que ter uma política clara, né? Do que ela vai fazer com todos os dados que estão disponibilizados ali. Porque para você entrar em qualquer plataforma, a primeira coisa vai o teu número de CPF. Ou seja, já é quase público o teu número de CPF, já está por aí. Mas é algo que também não tem como a gente voltar atrás. Então é um desafio.
É por isso que eu falo em positivos e desafios, e não positivos e negativos, né? Outra coisa, gente, é não nos preocuparmos muito com a quantidade de programas de IA que existem, né? Se vocês forem dar uma pesquisada, é mais ou menos 12 mil IAs criadas por dia, que depois vão se transformar em alguma coisa, vão estar na tua geladeira, vão estar no teu fogão, onde for, né? Mas não nos preocuparmos com isso, mas nos preocuparmos o que é que nós podemos usar para a nossa profissão, né? O que eu uso, como eu uso, né? E para quem eu vou usar. Então, isso é muito importante, eu saber fazer a seleção. Daí eu vou lá e olho tudo isso, né? Não tem mais como, nós estamos numa sociedade tecnologizada, nós vamos ter que continuar estudando e pensando o positivo e os desafios, né? Não vamos colocar negativo, são os desafios mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, eu até anotei aqui, vou ler para vocês, do professor Scott Galloway, da Universidade de Nova York, que ele diz o seguinte: inteligência artificial não vai tomar o seu trabalho. Alguém que entende de inteligência artificial pode tomar o seu trabalho. Então é isso, né? Quem entende da inteligência artificial que vai poder realmente produzir algo que vai, na verdade, tirar aquela coisa mecânica que você faz, né? Então, algo muito mecânico que você faz ou algo que você não gosta de fazer, você pode usar a IA. Até então, para potencializar aquelas ações, perfeito, né? Então, realmente a IA faz parte do nosso dia a dia. E acho que não só na comunicação, como o professor falou, em qualquer profissão. A gente consegue trazer essas ferramentas para potencializar. Perfeito. E cuidar, porque a ética existe em alguns lugares, não existe em outros, né? Isso então é a gente tem que... não é da IA, isso infelizmente é nosso. E tem outra coisa, né, que às vezes difundem por aí, principalmente querem nos vender, né, coisas, ferramentas tecnológicas, softwares e tal, que tudo isso vai nos trazer felicidade, né? Não vai. Então, ainda lembrando que nós estamos numa sociedade que a interação humano-humano tem que existir, e existe a interação humano-máquina e a interação máquina-máquina. Então, são 3 tipos de interações e nós temos que cuidar disso. E aí eu acho que o profissional de comunicação entra muito bem nesse cuidado. É isso mesmo. Já estamos chegando, então, ao final aqui, professora. Quero agradecer mais uma vez ter participado, trazido tantos conhecimentos aqui. É uma discussão que poderia levar aqui o resto da tarde, né? Sim. Mas já trouxe um pouquinho para a gente pensar e entender um pouquinho sobre a IA e em especial aqui relacionado à área da comunicação. E só lembrando a vocês que estão aí nos acompanhando, acessem lá o nosso site também, uninter.com, os cursos de especialização. Vou puxar aqui, né, para os meus, tem a aba comunicação, a gente tem vários cursos na área de comunicação que trazem bastante dessa tecnologia, trazem muito sobre o profissional de comunicação, todas as atividades, né, que são desempenhadas. Acessem e conheçam um pouquinho lá também. E, professora, se quiser deixar um recado final aqui? Eu acho que sim, leiam. Leiam no seu Kindle, leiam, compre livros, principalmente você que é da comunicação e ainda não leu nada sobre inteligência artificial. Aí eu indico a professora, né, a autora Dora Kaufmann. Leiam a Dora Kaufmann, né? Ela tem todos os livros produzidos sobre a IA. Então, vão estudar, gente, e isso tem que estar presente nos seus trabalhos finais dos cursos, né, que a professora Edna acabou de dizer lá dos cursos, todos vão ter um trabalho final, então tem que estar presente no seu trabalho final e fazer parte também do seu dia a dia na sua atividade profissional. Então é isso, obrigada, professora, obrigada a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo programa Por Dentro da Pós.